الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يتوفنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma sexta-feira no meio de muitos favores. Favores estes que muitas vezes não sabemos agradecer a Allah por eles. Favores estes que muitas vezes passam despercebidos. No sermão de hoje, inshallah, vamos ter uma breve reflexão sobre Alhamdulillah. Esta mesma frase, Alhamdulillah. Alhamdulillah é uma das formas, das demais formas de a pessoa lembrar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que o que Allah quer mais de nós é que não nos esqueçamos dele. Lembremos sempre, mencionemos sempre o nome dele e tenhamos em nosso coração e em nossa mente a sua grandeza. Uma das formas de a pessoa mostrar que lembra-se de Allah sempre é dizer constantemente Alhamdulillah, seja qual for a situação, agradável ou desagradável, sempre Alhamdulillah. E esta breve reflexão vai se basear em um hadith. Nesse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diz: Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito quando um servo, quando um de nós come uma pequena coisa e no fim diz Alhamdulillah. Uma pequena coisa. Não estamos a falar de prato cheio, não estamos a falar de muitas coisas.
Uma pequena coisa. Na nossa linguagem é assim, pequena coisa, mas na verdade não há pequena coisa quando a coisa vem de Allah. Essa é uma maneira de falar. Quando você come uma pequena coisa, imagina o que é pequeno para você. É uma semente, um grão de amendoim, é um pão. Não sei o que é pequeno para você, mas uma pequena coisa. No fim, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com isso. Imagina, se nós formos a perguntar, por que você diz alhamdulillah por uma pequena coisa? Cada um vai trazer a sua resposta. Mas a resposta certa é: nós temos a obrigação de louvar Allah subhanahu wa ta'ala por cada favor. E a saber que os favores de Allah são incontáveis. Por cada favor, temos a obrigação de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala, a saber que os favores de Allah são incontáveis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Se vocês tentarem contar os favores de Allah, não vão poder. E antes que eu prossiga, gostaria, e sempre faço a questão de chamar a atenção. Temos que diferenciar, saber distinguir entre louvar a Allah e agradecer a Allah. São coisas muito diferentes. E se calhar, só uma aparece depois da outra. O que é louvar? Louvar é elogiar, falar bem de Allah. Isso é que é louvar. Quando você diz alhamdulillah, é como se tivesse buscado palavras para elogiar Allah, não encontrou nenhuma, senão louvado seja Allah. Estou a falar bem de Allah. Mas agradecer é outra coisa. Você louva a Allah, você elogia a Allah diante de um favor. E você agradece a Allah se usar esse favor naquilo que Ele gosta. Eu dei exemplo de uma pequena coisa. Vamos supor que com muita fome, do nada aparece alguém e lhe dá um pão. Você diz alhamdulillah que enviou esta pessoa para satisfazer a minha necessidade. Você está a falar bem de Allah por ter enviado aquela pessoa. E a coisa não termina por aí. Você devia louvar por Allah ter criado aquela coisa que você usou ali. Para agradecer, assim que você comeu este pão, já recuperou as forças, já se sente bem. Se você não via bem o sol, já consegue ver que o sol é único aqui na Terra. Já está equilibrado? Então, o agradecer vai se notar aí. O que é que você vai fazer depois de recuperar as forças? O que você vai fazer que Allah goste? Porque é fácil você louvar a Allah subhanahu wa ta'ala por um favor e em diante ir usar aquele favor naquilo que Allah não gosta. Então você só louvou a Allah, não agradeceu. Agradecer é usar aquele favor naquilo que Allah gosta. Vamos supor que com essa fome, das 10 às 18, você não conseguia, suponhamos, recitar o Alcorão. Assim que comeu esse pão, quer agradecer a Allah, usa uns 15 minutos para mostrar a Allah que valeu a pena. Pelo menos vou recitar 2 suras. Ou não, faz qualquer coisa que Allah gosta, como maneira de usar aquele favor. Então é importante que quando falamos de louvar a Allah, saibamos diferenciar entre louvar e agradecer. Eu não estou a falar hoje de agradecer, estou a querer falar de louvar a Allah em todas as situações. Então, a Nabi alayhi salatu wassalam diz, Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com o servo que quando come uma pequena coisa, alguma coisa, no fim diz, alhamdulillah. O hadith fala de comer. E nós já adiantamos que os favores de Allah
são incontáveis. O fato de os favores serem incontáveis não significa que você não pode reconhecer os que você consegue contar. Se você for a tentar contar, vai fazer uma certa contagem e depois perde-se, porque não tem como acabar. Agora, se Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com alhamdulillah depois de comer, acha que ele não fica satisfeito por alhamdulillah, por você continuar a ver no momento em que no bairro onde você vive, na terra onde você se encontra, existem pessoas que não vêem? Por isso, esta palavra alhamdulillah tem um retorno imediato. É aqui, antes do akhira, que você começa a receber as recompensas de alhamdulillah. A primeira recompensa, em termos de exemplo, a Nabi alayhi salatu wassalam diz: aquele que andando por aí encontrar-se ou cruzar com uma pessoa com defeito, um defeito natural, físico, vamos supor um coxo ou um cego por nascença, ou um defeito adquirido, acidentou e por aí teve problemas e amputaram a perna ou qualquer coisa. Você cruza com esta pessoa e diz, o segredo está aí, a primeira palavra, você diz alhamdulillah. O dua é um pouco longo, alguns irmãos não memorizaram, mas eu quero que os irmãos se concentrem na primeira palavra. Você diz alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi aafani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. A primeira palavra qual é? Alhamdulillah. Louvado seja Allah. Louvado seja Allah que me afastou desse problema que atingiu a você. E a saber que eu me encontro em boas condições se comparado com muitas criaturas de Allah. Se comparado com muitas pessoas por aí. A recompensa disso, o pagamento qual é? A Nabi alayhi salatu wassalam diz que esta pessoa que falou estas palavras, começando por alhamdulillah, jamais sofrerá daquele defeito, daquele problema que ele viu naquela pessoa. Nesta vida, acabou. Você encontra um cego, diz alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, você há de morrer sem problemas de cegueira. Imagina quantos defeitos a gente não vê nas pessoas por aí. Se você pudesse controlar essa situação e sempre dizer alhamdulillah, eu acho que este dua é obrigatório de memorizar, né? Mas vamos supor que você não sabe ainda. Só o fato de dizer alhamdulillah, já se diz, já se entende que o homem está a agradecer por não passar por aquilo. Essa é a maior vantagem do alhamdulillah. Encontra com alguém aí que foi corrido do trabalho, mandaram-lhe embora, perdeu o emprego, você diz alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Mano, você nunca vai perder emprego, talvez sair de propósito, nunca. Essa é uma promessa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. É promessa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa, aquele que não fala por falar, não, ele fala porque Allah lhe orientou. Já imagina, mano, ainda não estamos longe, só este hadith, já imaginou o trabalho que você tem? Quando se vier andar aí, a vida vai ser só alhamdulillah, 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 porque tem muita gente a passar situações lá fora. Você vai passar a vida só a dizer alhamdulillah. A partir daqui da mesquita, temos irmãos que aparecem aqui para roubar sapatos ali. Você vê, este homem está a levar sapato que não é dele. Alhamdulillah alladhi afani. Antes de denunciar, agradeça a Allah por você não ser ladrão, e você jamais será ladrão. Eu, quando dou exemplos, começo pela mesquita para não pensarem que estou a falar de pessoas de fora.
Só este hadith vai lhe dar um trabalho que jamais você vai concluir na vida. Porque terá que controlar pessoas com problemas sérios na vida, defeitos, e dizer isso. Você jamais sofrerá desse defeito. Alhamdulillah, você sabe muito bem que é a primeira palavra do Alcorão. Se você abre o Alcorão, o primeiro capítulo, a primeira palavra é Alhamdulillah. Se deixarmos Bismillahirrahmanirrahim, a primeira palavra é Alhamdulillah. O maior capítulo do Alcorão, que é Suratul Fatiha, começa com Alhamdulillah, e não é em vão. Alhamdulillah. Alhamdulillah foi a primeira palavra que saiu da boca do nosso pai Adam. E presta atenção, essa palavra não saiu porque o Adam queria, não, porque Allah quis que a primeira palavra que ele falasse fosse Alhamdulillah. Como é que isso aconteceu? Quando Allah subhanahu wa ta'ala, assim como diz o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam e faltava assoprar nele o espírito, a alma, ele continuou assim por muito tempo, completo assim como nós somos, cabeça, todos os membros, mas muito tempo. Quando chegou o momento de Allah assoprar a alma, a Nabi alayhi salatu wassalam disse, Fasara fi, a alma começou a circular no organismo de Adam, no corpo de Adam. Quando ela chegou aqui na cabeça, no cérebro, ele levantou-se. Pela primeira vez, a vida sentou. E quando sentou, ele expirou. Expirar, Issamuriá. Eita! Sinal de vida. E Allah inspirou-lhe o que dizer. Alhamdulillah. Imagina nesse dia, né? Imagina lá que você estivesse a assistir essa história aí. Pela primeira vez, uma criatura grande, 54 metros de comprimento e 6 de largura. Adam era assim. Imagina que a voz fosse tão fina. Não creio. Alhamdulillah. Por quê? Por que Alhamdulillah? Alhamdulillah, aquele que me criou. Alhamdulillah, que me deu a vida. Alhamdulillah, que tudo. Alhamdulillah é a palavra que Allah gosta de ouvir de um de nós, que seja pai, quando seu filho morre. Você, pai, um dia seu filho há de morrer. Se não for você o primeiro a morrer, um dia você vai sentir a amargura de ver seu filho morto. E nessa situação de tristeza, o que Allah quer ouvir primeiro, quando você recebe a notícia da morte do seu filho, ou quando você presencia essa situação, a primeira coisa que Allah gosta de ouvir é Alhamdulillah. Antes de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Primeiro Alhamdulillah. E wallahi não é fácil, não é para todos. Porque esse é momento próprio para nós, né? Próprio para chorar e falar coisas e culpar pessoas e situações. Alhamdulillah não é para qualquer um. Assim como é difícil dizer depois de comer uma pequena coisa, afinal não é questão de pequena coisa, é que Alhamdulillah não é coisa de qualquer um. Nós comemos a conversar, acabamos, insultamos e Alhamdulillah desaparece. É um bom sinal quando nós notamos em certa pessoa este hábito de dizer Alhamdulillah. Wallahi é um bom sinal. E eu não deixo de mencionar o que eu já vi na vida. Não vou dizer que são únicas pessoas, mas eu visitei várias vezes a vila de Moma. Jazahumullahu khaira, que Allah lhes oriente sempre. Os irmãos de Moma são muito constantes nesta palavra. Wallahi, engraçado. Podem existir outros, mas eu estou a falar daqueles que eu conheço. Irmãos de Moma, Alhamdulillah é o lema.
Não é coisa fácil. Voltemos ao hadith. A Nabi alayhi salatu wassalam diz: quando o anjo da morte vem recolher a alma de uma criança, ou digamos, para melhor dizer, a alma de um filho de alguém, Allah subhanahu wa ta'ala envia certos anjos só para controlar o que é que o dono daquele filho vai falar. E quando a alma é levada para o céu, Allah pergunta sabendo: vocês extraíram a alma do filho do meu servo? Os anjos dizem: sim, está aqui, já morreu. Lá o corpo está sem vida. Mas vocês sabem que essa pessoa que morreu é das que o meu servo mais amava? Está aqui, já morreu. وَمَاذَا قَالَ عَبْدِي? O pai da criança, o pai desse que morreu, o que é que disse? O meu servo lá na terra, o que é que disse? Falamos da recompensa do Alhamdulillah no dunya. Agora vamos buscar no Akhira, antes do Qiyamah. Os anjos dizem: Hamidaka wastarja. Antes de dizer Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ele disse Alhamdulillah. Imediatamente Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos mesmos anjos que ouviram você a falar: vão ao paraíso e construam uma casa, wasammuhu Bait al-Hamd, e chamem essa casa. Essa tem que ter nome. O nome dessa casa é a Casa do Alhamdo. Mano, aquela casa que está a construir lá no paraíso não é daquele que morreu, porque o lógico seria isso. Não seria isso? Quem entra no paraíso é aquele que morreu. Não, a casa pertence a quem disse Alhamdulillah, ainda vivo. Porque não tem sido fácil. Aquele momento de dizer: eu sabia, do jeito que meu filho estava a progredir, eu sabia, feiticeiros invejosos, eu sabia. E em voz muito triste, a gritar toda noite. Não é coisa fácil. Constrói-se uma casa chamada Baitul Hamd, a casa do louvor, a casa de Alhamdo. Para quem? Para a pessoa que perdeu seu filho e lembrou-se naquele instante que falar bem de Allah não é só na alegria, mesmo na tristeza temos que falar bem de Allah. Era de Allah, voltou para Allah, Allah pertence, Alhamdulillah, Nas'alullah dhalik. Alhamdulillah é a palavra que Allah escolheu para extrair o nome do último profeta, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Vocês sabem que o profeta Muhammad tem um outro nome oficial dentro do Corão, que é Ahmad. Você sabe diferenciar entre Muhammad e Ahmad? Os dois nomes têm significado, dizem alguma coisa. Muhammad é aquele que é louvado, a pessoa de quem se fala bem a nível mundial. Não interessa os muitos ou poucos que não gostam dele, mas de Muhammad fala-se a todo momento, a partir do adhan até no salat. Não interessa o grupinho no meio da humanidade que não gosta dele, isso não interessa. Eu acho que também entendemos isso, né? Alguém fala mal de você e você não lhe fez nada, e você fica preocupado. Então você não está bem. Esse é Muhammad, a pessoa mais louvada neste dunya e no akhira. E aí vamos abrir um pouco sobre como é que surgiu este nome. Quem deu este nome ao profeta Muhammad? Foi o avô dele. E quando foi lhe perguntado, porque este nome não existia na Arábia, ninguém era chamado Muhammad antes do profeta Muhammad. Historicamente isso está confirmado. Então os árabes foram ter com o avô: velho, esse nome onde é que você foi buscar? Disse: eu também nem sei, apareceu uma assim. Mas está bem, sua intenção qual é? Disse: eu gostaria que o meu neto fosse bem falado a nível mundial. Você pensa que isso saiu da cabeça do velho? São coisas de Allah.
E o outro nome, Ahmad. Ahmad significa aquele que mais louva Allah. E pode acreditar, a partir dos profetas até os não profetas, ninguém falou mais de Allah do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ninguém. Nós temos prova disso. Os duás que ele nos ensinou, quantos são? Você faz ideia de quantos duás o profeta nos ensinou? Todos eles começam com alhamdu. Se não começam com alhamdu, tem alhamdu no meio. Se não tem no meio, tem no fim. É a palavra que Allah escolheu para extrair o nome da pessoa mais amada por Ele. Nyo nanya kula wonne riju man non twa thawati khalla bulaza nthagele ka vai ona khani huwa jama wudu faz parte de salat. O wudu faz parte de salat. Por isso o profeta Muhammad a.s. disse: aquele que fizer o wudu de uma boa forma e começar a dar passos para a mesquita, considera-se como quem está a fazer o salat, porque já está com o wudu. E nós temos hábito de a fazer o wudu, fazemos barulho, às vezes esquecemos que tem pessoas aqui. Isso não é só questão de sexta-feira. Nos acostumamos com a mesquita como se fosse, sei lá, um campo de o quê? Imagina, não estamos aí a reclamar da vida. Esse é o pão de cada dia. Você pergunta a alguém, como está? Assim mesmo. No lugar de alhamdulillah, assim mesmo. Outros já estão a buscar vocábulos sem se perceberem que estão -se a perder. Dá para aguentar. Uau. Inquirana alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Agena hali vakani. Kute patinte pela wakalla vakani haliye. Hali vakani sheni valeva. Alô, alguém pergunta como você está? Alhamdulillah. Depois pode falar do estado de saúde em que você se encontra. Alhamdulillah, com dores de cabeça, assim. Essa é a maneira do muçulmano falar, por regra. Primeiro, alhamdulillah. Depois começa a comentar a sua ingratidão, porque muitos são ingratos. Ingratos por quê? Se você tivesse em conta as pessoas que estão na cadeia, o que estão a passar, você estaria a reclamar porque nesse dia amanheceu e não tem dinheiro. Sabe o que é cadeia? Cadeia é o cabre dos vivos. Pergunta a quem já esteve lá. Cadeia é o cabre dos vivos. Você está livre aqui a passear de um lado para o outro, só porque nesse dia não tem dinheiro, só porque não tem um celular que você mais gosta, está aí. Nem consegue agradecer, aliás, louvar Allah, agradecer é outra coisa. Não consegue dizer alhamdulillah. Se você tivesse em conta as pessoas que estão no hospital, agora, não estamos a falar que já passaram, agora que estamos a falar, agora. Sem falar de todas as secções, não é para você pensar, reanimação. Não, esquece reanimação. Vai ortopedia, vai ali. Ver pessoas com pernas penduradas há 3 meses. Tudo ali. Urinar ali, o mais velho ali, tudo ali. Você estaria a reclamar da vida só porque minha mulher me baralhou. Qual? Você que é baralhado e consegue andar, e aquele que está baralhado sem mulher não anda. Então, irmãos, conseguem ver que todo momento que reclamamos da vida é um momento de distração. Não estamos concentrados. Mano, daqui, depois do Jumá, você vai trabalhar. Pelo menos você tem emprego. Vai lá ver pessoas que estão à espera de contentores. Aqui, na loja a seguir. Não é lá no centro da cidade. Aqui. Se não aparece um caminhão com contentor, o homem não tem trabalho para aquele dia. E pergunta ao dono da loja quanto é que ele paga a eles. E compara com o seu salário. Mas você é o primeiro a dizer, esta vida, mano, não vi lá. Não vi lá. E me hawa. Wallahi, parece brincadeira, assim que estou a falar. Se calhar há quem está a perceber bem. Mano, você nunca sofreu. Você só reclama, você é precipitado, você nunca sofreu. Posso lhe contar a história de quem sofreu?
Quem sofreu é Adam, nosso pai. Sabe o que é sofrer? Eu acho que muita gente não sabe definir o que é sofrer. Sofrer não é passar dificuldade desde a sua infância. Sofrer é você passar bem depois cair na falência. Isso é que é sofrer. Vano marupela vale novidade. Mani halinho. Ohawa upachiropanya kupwa tampoko rumela nilaponi mutsarumelia wapanya uravulano opwata. Aí você está a sofrer. O que aconteceu com Adam? Adam estava no Jannah. No Jannah existe tudo de prazer para depois ser enviado aqui na terra. Onde sol, com ele chuva, com ele calor, com ele frio, com ele agora começar a procurar sustento, o que construir para animais aqui ferozes que não tem nada a ver de onde ele sai, pronto. Isso aqui é sofrer. Você já sofreu? Tem aqueles irmãos que dizem, sabe, eu prefiro ter para depois perder do que não ter de vez. Você não está bem de cabeça, pá. Ela pôr chapéu aí. Você prefere ter para depois perder. Não faça esse doa. Quem nunca teve não está a sofrer. Aquele que já teve e perdeu, esse sim está a sofrer. Porque consegue ver pessoas que vivem na mesma situação que ele vivia e não tem como recuperar. Há coisas que falamos só porque estamos na rua, mas se pudéssemos consultar seria bom. Mas depois que não pode cá. Ntuna pata e boma kumpwela kieta mafuke kerekere ahoni opatalia vale na tshamo na ka wapa mali yawe mako heka to kalopata yo ndina momu mingile nthonya nthuva mikila ngima mawaita ira ora estou a dar exemplo claro eu não tenho medo disso estou a falar se a coisa cair sobre você ana maarifu ka não te conheço tá. Pergunta lá quem já esteve na boa e caiu na falência, pergunta esse vai lhe definir o que é sofrer. Você só está a falar só. Você nunca sofreu. Mas em todas essas situações o que se quer é Alhamdulillah. Alhamdulillah. É a palavra de ordem. Sabe? A primeira coisa que conforta uma criança é crescer dizendo papá, mamã. Você consegue medir o sofrimento de uma criança que nasceu e não viu o pai, não viu a mãe? Consegue? Uma criança que cresce a ver os outros dizendo, papá, me comprou coisa. Ele não vê a quem chamar papá. Você consegue medir o sofrimento dessa pessoa? Você cresceu e com barbas até hoje está em casa do seu pai e mesmo assim reclama. Está ainda com papá, com barbas, que você devia procurar a vida por aí como outros jovens fazem. Está aí a reclamar e ainda, infelizmente, a pedir seus direitos vivo. O seu pai vivo, você diz, quem pede direito do zaga? Não tem pede direito e qual é? Anantombe mehukwa ela mveke le direito a papa hina tukwa. Então, ya kwavale, ya ritikisheni. É para você saber que aqui não tenho filho, tenho um assassino aqui. A qualquer momento vai lhe matar esse aí. Uma criança que pede direito, foi levado à escola. Levaram-lhe ali para aprender alguma coisa, fugiu. Só quer curtir sem esforço nenhum. E depois diz, meu pai não me dá direito. Que direito você tem? Você deve dizer Alhamdulillah. Pelo menos tem um pai responsável que faz esforço para você estudar. Muitos jovens, me desculpem, também sou jovem, mas acho que já estou fora desse assunto aí. Muitos jovens não agradecem. Você quer comparar o quê? A situação dos outros com a sua. Não se faz isso. A Nabi alayhi salatu wassalam disse, não olhem para quem está em cima de vocês. Quando você olha mais aquele que está em cima, você perde o tempo de louvar, perde o tempo de dar valor aos favores que você tem. Acho que o nosso problema está aí, porque Allah subhanahu wa ta'ala promete a quem agradece ter mais. A gente não tem mais se calhar, porque não agradece. Mano,
Você já passou uma noite inteira sem dormir por causa de chuva? Se calhar nunca passou. Aquela chuva toda que lhe surpreende só a molha de manhã. Ai, choveu à noite. Acabou aquilo no corpo de alguém, com pai e mãe. A casa não está em condições. E você acorda aí, a esticar os braços. Ainda está mal, pá, subhanallah. Aqueles que passaram toda a noite a molhar, se ouvirem isso aí, sabe qual é o duá deles contra você? Jama, onde é que estamos? Conseguimos entender que agradecemos pouco, né? Mano, você consegue 5 ou 10 meticais para apanhar chapa, circular pela cidade, e você reclama da vida, a saber que há pessoas que circulam toda a cidade, sem exagero, toda a cidade, com lanhos na cabeça. Para conseguir o 10 que você já tem de chapa, ele circula aí. Você não vê essas pessoas? Estão a inventar. Não estão aí fora. E este que carregou lanhos não consegue louvar Allah, agradecer a Allah por estar saudável e poder levar lanhos. Mas ele mesmo ultrapassou alguém no carrinho. Está a tentar fazer esforço para ver se chega onde vai pedir. Mendigo defeituoso. Está a fazer esforço para tentar chegar onde vai pedir. É por aí que o profeta Muhammad a.s. diz: não olhem para quem está em cima, olhem para aquele que está embaixo, porque esse vai vos fazer lembrar que você tem muita coisa para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, para louvar a Allah, para melhor dizer, louvar a Allah subhanahu wa ta'ala. Outros têm mulheres, esposas que falam muito. Eu kishan ki hole halu akunyo anira akataro ani ntolola vula kanimona anroela yo posa na khotia o hana mana nene wonu nena kana kampelo dunia kanimona ntu watsuna 3 anos. Mano, de muita mulher que existe aqui, você não consegue mulher. Patinei, não consigo. Está claro. Os favores de Allah são incontáveis. E eu não vou dar exemplos para cobrir todos esses favores. Simplesmente queria lembrar a mim e a vocês que temos essa obrigação de Alhamdulillah ala kulli hal. Em todas as situações diz Alhamdulillah. É obrigatório isso. O shukuru panya. Mtano wahi shukuru bidillah lazam wa shukuru panya. Mano wahi panya omala kaina paromala ibara wira alhamdulillah o panya no wahi panya alhamdulillah é obrigatório. Sabe o que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse? Ele disse: man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Ou como fala alayhi salatu wassalam. Quando amanhece e você está tranquilo em casa, não tem problemas nem com o governo, nem com ninguém, nem no bairro, nem familiares da sua esposa. Nesse dia você está tranquilo, não tem problema com ninguém. E nesse dia você está saudável, não tem problemas de saúde, tipo constipado. Você está, como dizem, né? O seu organismo está a responder. E nesse dia você tem o que comer, só para aquele dia. Não é despensa cheia, não estamos a falar de congelador cheio ou geleira cheia de fruta. Estamos a falar a comida daquele dia. Veja como é que o profeta compara. Quando amanhece e você não tem problema com ninguém, está saudável e tem o que comer naquele dia, perante Allah, o nível que você ocupa
é de quem tem tudo do dunya. Toda a riqueza do dunya está em sua casa, só que você não percebe. Não percebe por quê? Porque alguém já fugiu da sua terra por intranquilidade, falta de segurança. E o exemplo está aí, Cabo Delgado. Não temos irmãos que chegaram, nem pensavam que estariam aqui. E você está tranquilo em casa. Todos os dias nós acompanhamos notícias de pessoas que abandonam suas terras por guerra. Você ainda está aqui. Se falarmos de saúde, já dei exemplo, vai ao hospital e começa a visitar os setores do hospital. Começa agora pela oftalmologia, não sei se falei bem, e veja pessoas que têm problemas de visão, e não é só visão, o olho todo está fora. Eu um dia quase desmaiei lá no hospital, passei por uma cirurgia e acho no 6º dia queria tentar dar uns passos, entrei num quarto que não me pertencia, que era oftalmologia, vi um olho do jeito que nunca imaginei, não consegui sair de lá, simplesmente sentei. De pensar que afinal eu estava bem. Eu estava bem. Não chega a reanimação, vai, setor por setor, agora, pode sair do Jumá, vai. Diz que mandaram-me lá na mesquita, não pode ir. E você amanheceu saudável. Afinal, o dunya não está em casa? Está em casa. Acima de tudo isso, você tem algo de comer. Hoje, alguém está há 4, 5 dias, não consegue um pão, não só para si, para seus filhos. Aqui mesmo no dunya. O nosso problema é que, como não sofremos, quando se fala de pessoas que sofrem, quase não acreditamos. Do mesmo jeito que aquele que sofre, quando se fala de alguém que não sofre, quase não acredita. Isso também vai acontecer lá no Akhira, não é só no dunya. Quando você ouve falar de alguém que gasta por dia 10 mil de meticais, estou a falar de meticais, não de dólar. Você diz, 10 mil eu tenho para xene. Alô, mata bicho, eu chantar e canachilelo. 10 mil, mata bicho. Momo, wapoma vava, wakiviru kahutiao ene, vava. Na gastaria 10 mil isso. Não estou a falar de coisas lá, aqui, perto. Nem vou apontar a ninguém, vocês sabem, são daqui. Vanohana mweri zinjene zinala kelia nsurku paro hawala kelia ka ouviro panko aua patsari wa kungure wala kela wa himeri agora na gastar 10 mil na ocupali alo pana nada pana. Mesma coisa, esse que gasta 10 por dia, quando ouve dizer que quem não consegue 50 por dia, mas como assim? Ele diz como assim? Como se fosse impossível. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. Olha como é que nós superiorizamos alguns sobre outros aqui no dunya. E lá no Akhira, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. Lá no Akhira isso vai acontecer de outro jeito. Allah subhanahu wa ta'ala, tal como diz o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar trazer a pessoa que não conheceu o que é sofrimento aqui no dunya. Quando se diz a pessoa, não é só uma classe de pessoas que viveram aqui, não souberam o que é sofrer, mas não eram crentes. E Allah subhanahu wa ta'ala vai mergulhar essas pessoas, ou essa pessoa, num tempo que não atinge 1 segundo. Para nós, o mínimo é segundo, né? Mas tem aí grau, tem outras medidas que a gente nem percebe. Um pouco só no inferno, e logo tirado. E vão lhe perguntar, هل رأيت خيرا قط? Você já passou bem na vida? Disse, não. E vai jurar em nome de Allah, Wallahi, nunca passei bem. 1 segundo no inferno vai... Aquilo que se diz chama-se que? Lavagem cerebral. 1 minuto, não, 1 segundo no inferno vai lavar a sua mente, ao ponto de não se lembrar que você passou bem no dunya. Pessoas que lhe conheciam, mas como? Não, está a mentir, deixem, ele está a falar a verdade dele, deixem. E vão buscar aquelas pessoas que sofreram acima de todos, aquele último mesmo. O mesmo vai acontecer com ele. 1 segundinho, só tino, já não lhe tira. Alguma vez você sofreu e vai jurar em nome de Allah,
Wallahi, nunca sofri. Halo. Nyuma kwa hali mwira kavakani. Kana tusofere nyu. Isso é lá no Akhira. Mas Allah não vai fazer isso com quem sempre dizia Alhamdulillah. Não vai fazer. Alhamdulillah é direto para o Jannah. Allah não vai fazer isso com alguém que dizia Alhamdulillah. Aqui eu não estou a falar de ricos. Estou a falar de pessoas que lhes fica difícil dizer Alhamdulillah, pobre ou não. Essa palavra é para todos nós. Porque não é falo isso. Quem shukru elani, Alhamdulillah que iraleni, Alhamdulillah upanya. Upanya warinyo wondre pulat invire pumu metwa nona akunya nutelia metwa wani muhelie mapempemu. Garan mawe. Eu acho que o nosso problema é comer. A gente só consegue dizer Alhamdulillah depois de comer, e essa comida não pode ser pouca. O nosso problema, pensamos que louvar, falar bem de Allah está ligado com o que nós gostamos. Não. A Jama, Alhamdulillah, não chegou nem no meio. Mas isso que eu falei é suficiente para alertar uma pessoa atenta. Faça o esforço, crie o hábito, o costume de dizer sempre Alhamdulillah nas suas conversas, no seu trabalho. E quando você estiver calado, esta palavra puxa as bênçãos de Allah para a sua vida. Se você não sabia, o que Deus mais quer é que nós falemos sempre bem dele. Sempre falar bem dele. A prova disso, onde é que encontramos? É que mesmo antes de nos criar, ele já falava bem de si mesmo. Isso nos chama atenção. Antes de criar nada, esse tempo em que Deus estava sozinho, só falava bem de si. Imagina quando é alguém a falar bem dele. Qual é a recompensa dessa pessoa? Por isso o profeta Muhammad a.s., que é a pessoa que mais falava bem de Allah, mesmo assim reconhecia: se Allahumma la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika. Oh Allah, eu tento, faço esforço para falar sempre bem de ti, mas eu creio, reconheço que não consigo elogiar, louvar a ti mais do que tu te louvas a ti mesmo. O profeta reconhece. Tipo, você calado, você diz Alhamdulillah, não diz, Allah não para de dizer Alhamdulillah, li alhamdu, sozinho, sem nenhuma criatura. Isso não chama atenção? Não chama atenção? Presta atenção, antes de nós começarmos a falar de Allah, Allah já fala dele. Se nós desaparecermos aqui, não faremos falta nenhuma a ele. Ele continua ainda a se elogiar, a se louvar. Então simplesmente aproveita a boleia, apanha lá a carona, enquanto você está vivo, falar bem de Allah para aí ter recompensas incontáveis. Allahumma ja'alna min al-hamidina lak. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا وصلوا لله. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.